Olá, bom dia. Hoje eu estou aqui para falar a respeito daquele sentimento de solidão ou de desespero que muitos de nós experimentamos, né, nesse caminho aí de autoconhecimento. E para falar disso, né, eu queria contar um pouquinho da minha história. Que quando eu comecei a ficar insatisfeita com a minha vida, quando eu comecei a pensar que de repente podia existir mais para minha vida, mais algum sentido mais profundo do que simplesmente acordar e trabalhar, comer, voltar para casa, assistir um filme, sair com alguns amigos, voltar, dormir, cuidar do meu filho. Me parecia que a vida estava muito vazia, muito oca, que estava faltando alguma coisa para eu me sentir preenchida, para eu me sentir feliz, né? E aí nesse processo, eu comecei a perceber que mesmo quando eu estava entre amigos ou até mesmo assim na minha família, eu me sentia muito sozinha. Então, o sentimento de solidão não necessariamente tinha a ver com os momentos em que eu estava literalmente sozinha, né? Mas também estava relacionado aos momentos em que eu estava entre pessoas, pessoas que eu gostava muito, mas que de repente eu tinha uma sensação, um sentimento de vazio mesmo quando eu estava junto com elas. E aí, né, eu acho que é muito natural, a gente começa num processo de julgamento. Então eu comecei num processo de julgar, falar, as pessoas são muito superficiais, elas só falam coisas que não me interessam, eu queria falar daquilo que eu sinto e tudo isso. Mas no fundo, com o meu caminhar, eu comecei a perceber que quem era superficial era eu. Então, assim, as pessoas estavam compartilhando, enfim, assuntos, né, milhares. Vocês devem saber que quando a gente está numa mesa de amigos, de repente surgem vários assuntos. A gente fala desde política, sei lá, futebol, ou a situação econômica de algum país, enfim, e que muito raramente se fala a respeito daquilo que está se sentindo. Então eu vejo assim, até na minha própria família, né, a gente fala tanto de tantas coisas, mas muito raramente se entra no aspecto de dizer, e aí, como você tá? Como você tá se sentindo? O que faz o teu coração vibrar? A gente não fala muito das coisas que vão de encontro ao coração. Então, eu também era uma dessas pessoas, mas eu percebi quando eu comecei, né, eu comecei a fazer terapia, depois eu fui buscar, eu encontrei uma terapeuta que fazia constelação e para mim isso foi maravilhoso porque eu comecei a perceber o aspecto espiritual da minha vida. Enfim, eu encontrei vários caminhos e dentre eles, né, o jogo Miracle Choice, e eu comecei a perceber que eu estava muito na superfície do meu próprio processo de autoconhecimento, que eu não tinha conhecimento de tudo que acontecia na minha mente e de todo o processo do meu pensamento e de como isso influenciava na maneira como eu estava me sentindo. E por isso eu tinha esse sentimento, né, de solidão, de isolamento, de desespero até, de ter tudo, né, assim, em termos do mundo eu tinha tudo, mas ao mesmo tempo eu sentia que eu não tinha nada, que me faltava tudo. Então o que eu queria falar aqui com esse vídeo é que as relações só se aprofundam a partir do momento que nós dermos o primeiro passo. De se aprofundar, não no sentido de me conectar com as outras pessoas, de repente começar a desabafar tudo aquilo que eu sinto. Claro, isso pode acontecer, pode ser útil, pode ajudar também. Mas quando nós estivermos dispostos a nos aprofundar dentro de nós mesmos, no sentido de nos conhecer, entender o que nos move, entender as nossas escolhas, entender os nossos pensamentos. E a partir daí eu percebi que quanto mais eu me aprofundava em mim mesma, mais eu me aprofundava nas relações. E logo assim na sequência, começaram a surgir pessoas que estavam interessadas também em se aprofundar em si mesmo. E não que fossem, de repente não eram nem novas pessoas, de repente eram as próprias pessoas com quem eu já convivia, mas que como eu estava me aprofundando no meu próprio processo, eu me aprofundava na relação com elas também. E isso foi super útil, né? Então, a gente não precisa passar por esse processo de solidão sozinho, porque muitas vezes a gente vai perceber que o que nós temos, o que nós passamos, todo o nosso processo, muitas outras pessoas passam também. E o legal de compartilhar não só com amigos, mas até com ajuda profissional, é que essas pessoas talvez tenham experiência no sentido de já ter vivido aquele processo, ou de ter ouvido, né, do processo de uma outra pessoa e de trazer mais clareza para que a nossa caminhada seja mais leve.
E é por isso sim que eu amo o jogo Miracle Choice, porque na verdade as pessoas às vezes chegam, né? O jogador chega com um problema percebido, ou seja, quando ele coloca a intenção, para ele não seria um problema se ele tivesse clareza a respeito do que ele está pensando, né, sobre a situação. Mas como não existe essa clareza, eu acho muito legal que o jogo Miracle Choice joga um outro prisma. É só como se fosse assim, a pessoa chega com os óculos, né, todo tampado, com a lente tampada, cheio de lama, enfim. E de repente o jogo dá uma outra perspectiva e aí a pessoa consegue trocar a lente. Ou seja, a situação continua a mesma, mas ela consegue ver uma luz no fim do túnel. E por isso que é muito legal, assim, ter uma opinião de fora, ou né, seja profissional, ou seja com amigos. Então, se você está passando por isso, também tem outro aspecto, né? Eu acho que para mim, quando eu comecei a perceber que eu estava muito insatisfeita com a minha vida, foi quando eu percebi que eu comecei a ser mais honesta com o meu processo. Então, eu vejo que essa tristeza, eu vejo como algo positivo, porque é sinal de que nós estamos começando a ser mais honestos com o real estado interno que nós estamos vivendo. E esse é o primeiro passo para querer mudar, para trazer, né, para querer buscar clareza. E vocês vão ver que no momento em que se colocar essa intenção, que tiver disponibilidade para olhar para a própria vida de uma outra maneira, todas as ferramentas possíveis, sejam profissionais ou amigos, tudo isso vai surgir. E aí a caminhada não precisa ser solitária. É isso, gente. Super obrigada pela atenção. Até o próximo vídeo.